Hoje, dia 21 de setembro, começa o outono. Claro que os primeiros dias do outono a gente ainda tem uma temperatura relativamente alta, parecida com o finalzinho do verão. Eu tô falando isso para as pessoas que estão aqui na Europa. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Carolina e eu vivo aqui na Espanha. Já tem 20 anos, fez agora em junho. Eu vivo entre Espanha e Portugal e eu queria falar para vocês justamente uma solução que a gente pode ter para essa época do ano. Para pessoas que estão chegando agora, eu vejo que muitos brasileiros, quando chegam aqui, tanto em Portugal, ou conheço alguns brasileiros aqui na Espanha, mas eu conheço muito mais em Portugal, e eu vejo que muitas pessoas sempre me dizem isso. Nossa, como é frio, como você aguenta, como você se adaptou a tudo isso. E eu falo para vocês que, para quem tá chegando agora, vai sentir sim, e muitas vezes o que acontece é a raiz disso começam a vir, muitas vezes, infecções, muitas vezes a pessoa fica muito gripada com mais frequência e assim. E eu queria mostrar para vocês essa caixinha aqui de óleos essenciais. E essa caixinha aqui de óleos essenciais, além de eu mostrar para vocês, é uma oportunidade que vocês podem ter de oferecer para outras pessoas e a partir daí poder criar como se fosse um trabalho extra, um rendimento extra para o teu dia a dia. Mas isso eu já fiz um vídeo explicando melhor e vou deixar o link se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, onde eu falo muito mais detalhadamente sobre esse tema. Mas eu queria mostrar para vocês todos os óleos essenciais que contém aqui nessa caixinha do kit de início da Young Living. Aqui dentro a gente tem 12 óleos essenciais e muitos desses óleos essenciais vão ser de uma ajuda tremenda para vocês nessa época do ano. Principalmente na época de outono e inverno, é a época em que as pessoas começam a ter, sim, muita, principalmente para quem vem com crianças, as crianças quando são pequenas, no colégio, nas creches, é a época em que a gente vê as mães, e agora meu filho está outra vez gripado, eu tenho que ficar com ele em casa, e é um problema para quem tem a sorte de poder ficar em casa com eles, e quem não tem essa sorte de que muitas vezes tem que deixar de trabalhar para ficar cuidando deles. Eu tenho certeza que se você utilizar os óleos que estão aqui dentro, muitas, mas muitas dessas gripes, desses resfriados, muitas alergias também, tem muita gente que tem alergia nessa época do ano. Tenho certeza que você aprendendo a utilizar esses óleos aqui, e vão te ajudar e vão te ajudar muito. E falando em como saber utilizar, era isso que eu queria dizer para vocês. Todo mundo que faz parte da nossa comunidade recebe um curso explicando sobre cada um dos óleos essenciais que tem aqui no kit de início, como utilizar, e também recebe uma guia. E nessa guia vem explicando detalhadamente sobre cada um dos óleos essenciais. O que eu vou falar para vocês agora, eu vou mostrar sim todos, mas eu vou mostrar principalmente, vou falar um pouquinho assim, por cima, muito por cima, sobre os que mais se utilizam nessa época do ano. E eu tenho certeza que essa caixa aqui, por muitas vezes que muitas pessoas possam dizer, e já chegaram a me dizer, mas será que funciona mesmo? E é o que eu falo, a gente utilizando, e você depois de um tempo, você vai falar assim, nossa, como é que eu fiquei tanto tempo sem os meus óleos essenciais? Aqui dentro vocês podem ver, a gente tem aqui, primeiro a gente tem nessa parte esses 10, depois a gente levanta essa tampinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, a gente abrindo essa tampinha, tem essa caixa aqui embaixo, e aqui embaixo a gente vem outros dois óleos essenciais, aqui que eu vou explicar melhor para vocês. Esse óleo que é um óleo vegetal, que é como se diz, o óleo carreador, que é para a gente fazer a diluição do óleo essencial. A gente aqui recebe também essa bebida, que é uma bebida que é como se funcionasse para a gente como um detox no nosso organismo, que se chama Nincharret. E a gente também vai receber, o meu já está aberto porque eu já utilizei, 10 potinhos como esse, onde a gente pode misturar os óleos essenciais aqui dentro com o óleo vegetal. Mas parece que é um pouco confuso, ou parece, meu Deus, e agora quantas coisas? Você fica sossegada que quando você estiver dentro da nossa comunidade, pode perguntar sempre no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre vai responder e vai te orientar da melhor maneira possível. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são os óleos que vem aqui dentro. A gente tem primeiro de limão, e esse daqui é o frankincense, menta piperita, copaíba, purification. Esses que têm um nome um pouco diferente são sinergias. E o que são as sinergias? Dentro desse vidrinho aqui, existem vários óleos essenciais aqui dentro. Então, por isso que são chamados de sinergia. O RC, o de lavanda, o Blue Relief,
Essa outra também, que é uma sinergia, o DJs, tanto o Brewer Leaf como o RC também são sinergias, e o Tives, que também é uma outra sinergia, o de laranja e esse daqui, o Stress Away. Eu vou falar para vocês, principalmente os que são os que a gente mais utiliza nessa época do ano, e tenho para vocês aqui, eu tenho, é que eu não tenho ele escrito, foi uma live que a gente fez, onde uma pessoa deu como se fosse um depoimento em relação a esse óleo essencial aqui. Ela tinha a mãe dela, que sofria sempre de tosse durante toda a noite, e já era uma senhora de mais idade, e ela todas as noites teria que sim se levantar e trocar a cama da mãe, porque enfim, já era uma senhora de uma idade mais avançada, e sempre tinha a cama que ficava suja. E ela disse que desde que ela colocou o RC, a mãe dela nunca mais tossiu. E é muito forte isso. É muito forte de verdade falar isso para vocês e imaginar o que essa pessoa sentiu antes de usar os óleos essenciais e depois de utilizar os óleos essenciais. Esse é o óleo essencial, o RC. Ela colocou ele no difusor, juntamente, ela colocou também com o de limão e ela colocou o de alecrim. O de alecrim é um óleo essencial que não está no kit de início, mas o RC é justamente indicado para pessoas que têm tosse. Então, de uma vez que você começa a ver esses relatos dessas pessoas, você diz, nossa, realmente eles funcionam e funcionam muito. E eles podem sim ajudar e ajudar a gente de uma maneira que muitas vezes a gente nem imagina. E agora voltando a falar para vocês sobre cada um, não é? O que eu queria mais colocar em ênfase sempre são os que são mais utilizados nessa época do ano. O RC, como eu falei para vocês, a gente utiliza sempre muito em casos de gripe, de tosse. Esse daqui, que é o de menta piperita, a gente utiliza muito também, que ajuda a aliviar o nariz muitas vezes quando está entupido, e assim ele é muito utilizado também. Esse daqui, que é o Tives, eu gosto muito dele, o aroma dele é maravilhoso, era isso que eu queria dizer para vocês. Um óleo essencial, ele é utilizado, por exemplo, o Tives a gente utiliza assim, em casos de dor de garganta, em casos em que a pessoa, para a gente elevar a imunidade da pessoa, mas ele também é utilizado para diversas outras formas. Esse também é uma sinergia, aqui dentro a gente tem vários óleos essenciais juntos, e nesse curso que vocês vão receber, vocês vão saber sobre cada um dos óleos essenciais que estão aqui dentro, e vocês vão sentir o poder e a eficiência de cada um conforme vocês vão utilizando no dia a dia. O que eu faço sempre com os meus filhos é que todas as manhãs eu coloco sempre na planta dos pés deles e eles podem ir para o colégio sem problema nenhum e ajuda muito, porque eu vejo que, em comparação com as outras crianças da classe deles, inclusive a minha filha no ano passado, não é? Na época do inverno do ano passado, disse assim, mami, porque ela me chama de mami, eu não pego gripe, eu não fico gripada. As meninas da minha classe ficam gripadas com tanta frequência e eu não fico. Durante todo o ano, a única vez que ela teve uma gripe mais forte foi uma única vez e de tossir um pouco, mas nada comparado com as amigas. E eu vejo que sim, que eu utilizando isso, tanto nela, ela já tem 15 anos, como no meu filho, que tem agora 11, e eles vão. E eu vejo que a diferença entre como eles estão no colégio e como estão os amigos. Outro óleo essencial que eu também utilizo muito para eles e que também ajuda muito nessa época do ano são os cítricos. Os cítricos a gente coloca muito porque muitas vezes é isso que a gente também, que vocês vão aprender. Muitas vezes os cítricos eles estão presentes porque ajudam a aumentar como se fosse a nossa disposição. E muitas vezes acontece isso, que nessa época do outono, onde já começa a luz ficar um pouco mais fraca, que a gente já não tem tanta luz solar e assim, aquele desânimo muitas vezes começa a estar presente. Então a gente utiliza ele muito. Eu utilizo muito ele junto com lavanda. Limão e lavanda para mim é uma mistura perfeita que ajuda muito eles também. O Tives eu também utilizo muito, que é esse que eu acabei de falar com vocês. Eu coloco Tives, laranja e limão. Tudo isso eu coloco no difusor. Mas isso é o que eu falei para vocês. Vocês vão aprender quando vocês estiverem com a gente. Quando vocês estiverem na nossa comunidade, vocês perguntarem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre fazer perguntas que a gente sempre está respondendo. E com essa caixa aqui, que a gente tem para tantas outras coisas, o frankincense, ele também pode ser utilizado muito também na respiração, o de copaíba também. Esse outro aqui, eu vou falar para vocês, é o Brew Relief.
Esse daqui é mais para a parte de dor muscular, quando a gente tem dor. Eu tava com uma dor no joelho, eu utilizei o Copaíba e depois comecei a utilizar esse, estão me ajudando bastante. Então, esse daqui que é o DJs, que também é uma outra sinergia, é mais utilizado para a parte da parte digestiva. Muitas vezes também nessa época do ano, onde as crianças, agora sim, onde as crianças muitas vezes têm casos de gastroenterites, principalmente quando são pequenininhas, fazendo uma massagem com ele, claro que diluído, principalmente quando são pequenos, a gente tem que fazer uma diluição maior, e aí vocês também vão aprender como fazer. Muitas mães utilizam o DJs e dizem que ajuda muito. Eu não posso falar do DJs nesse caso para vocês, porque os meus filhos já são maiores e não tem essas crises de gastroenterites que nem tem quando as crianças são menores, são pequenininhas e estão em creches, em colégios que são para crianças assim de menores mesmo. Crianças até 7, 8 anos, eu acho que até essa idade é onde sofre mais com gastroenterites de 5, até mesmo pequenininhas, e a gente sempre fazendo a diluição correta, sempre pode aplicar. O de menta, ele também ajuda muito a baixar a febre. Então, são todas essas informações que eu estou deixando agora aqui para vocês, mas que vocês vão receber, para quem estiver na nossa comunidade, é o que eu falei, é uma oportunidade muito boa para quem está chegando agora aqui em Portugal, seja um brasileiro que esteja chegando agora em Portugal, ou que seja que esteja em outro país e que queira apostar por a Young Living. Através dos olhos da Young Living, a gente pode sim cuidar da nossa família, mas a gente também pode ter uma renda extra. Então, se você tem esse interesse, se você gosta dos óleos essenciais e se você tem, imagina, ter essa opção de você, porque muitas pessoas começaram na Young Living dessa maneira, entraram porque utilizaram, viram que deu muito resultado na vida delas e começaram a passar toda essa informação para outras pessoas e hoje em dia estão formando a sua própria comunidade. Então, se você tem esse interesse também, é só você entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te levar por esse caminho de viver de uma maneira muito mais natural, de viver de uma maneira sem tantos remédios e, como eu digo na nossa comunidade, que se chama Um Novo Mundo, bem-vindo a esse novo mundo. Eu espero que você possa ser uma dessas pessoas que tenha essa vontade de se unir a gente e eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios e através daí você vai conseguir também ajudar muitas pessoas e poder, se você quiser, criar também essa comunidade, mas sempre junto da nossa, sempre tendo o nosso apoio. Eu gosto muito de dizer isso porque a partir do momento que chega um ponto, não é? Como foi o meu caso, de você dizer, não, eu quero criar minha própria comunidade, mas eu sempre tenho o apoio das que vieram antes de mim e isso te dá uma segurança tremenda, porque no começo eu me sentia muito insegura e mesmo assim falava. Só que sempre que eu tinha uma dúvida, eu ia e recorria a quem já sabia. E é o caso de vocês. Se vocês estão chegando agora, se vocês não têm noção nenhuma sobre os óleos essenciais, mas se vocês querem aprender sim, e vocês querem transmitir toda essa sabedoria para outras pessoas, pode entrar em contato comigo, que eu tenho essa vontade de poder te ajudar e te é, fazer seguir por esse caminho e chegar muito longe. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu espero que vocês, para quem não tem vontade de utilizar os óleos essenciais com essa intenção de crescer em uma comunidade, mas mesmo assim você quer ter os óleos essenciais para cuidar da sua própria família, também me manda uma mensagem que os óleos essenciais, eles podem ser entregues em qualquer localidade, seja da Espanha, de Portugal, da França, da Itália, na Inglaterra, seja você brasileiro que esteja me vendo, e que esteja em qualquer lugar da Europa, você pode me mandar uma mensagem que eu vou fazer com que esse óleo essencial chegue até você. No Brasil, a Young Living não trabalha, mas em muitos países, mais de 150 países do mundo, ela está presente. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha sido de muita ajuda para vocês. Eu espero que tenha esclarecido muitos pontos para vocês. E qualquer coisa, já sabe. Me manda uma mensagem que eu te ajudo, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.